A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada em nome de Jesus. Tenho certeza que o seu coração vai ser aquecido por essas verdades da palavra de Deus, essas histórias bíblicas com princípios tão poderosos, e não tem como nós não sermos mais os mesmos. Com certeza seremos transformados à medida que a palavra de Deus então entrar no nosso coração. Tenho certeza que você vai ser marcado, tocado, inspirado hoje por essas verdades da palavra de Deus. Bom, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Senhor, nós voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual, fala conosco, ministra aos nossos corações, aquece nossos corações com essas verdades tão poderosas da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui comigo. É sempre uma alegria poder ministrar todas as manhãs. Nós temos uma live, né? Às 7 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil. E eu sei que depois nós deixamos gravado no YouTube, mas você é sempre muito bem-vindo, mesmo você que assiste depois, você é muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus nos conectou para que possamos ser uma bênção na vida uns dos outros, né? Com certeza o fato de você estar aqui me ouvindo é uma bênção, é uma inspiração para mim, para eu poder continuar transmitindo as verdades da palavra de Deus, né? Então, nós hoje queremos compartilhar acerca de João Batista e o batismo de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vés de pelos de camelos e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa aqui é a história, um pouco da história de João Batista. Bom, então João Batista era um parente de Jesus, né? Porque a mãe de Jesus, Maria, era parente de Isabel, a mãe de João Batista. E nós lemos, não aqui nesse texto de Mateus, mas lá em Lucas, nós vemos falando mais acerca de João Batista, né? Nós vemos que o pai dele era um sacerdote ali, e só que eles não tinham filhos, Zacarias e Isabel. Então, ela era, na verdade, estéril. E então nós vemos que João Batista vem fruto de um milagre. E é o que Deus sempre faz, né? Deus sempre faz milagres. Mesmo em lugares onde há esterilidade, Deus faz milagres. É extraordinário ver um Deus que faz milagres. Eu gostaria de ler, então, um pouco da história que está lá narrada lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice,
sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Deus é um Deus que faz o extraordinário. Talvez você tenha vivido dias de esterilidade. Eu quero dizer que Deus ele é poderoso para transformar a esterilidade em milagres. É o que Deus faz. Talvez tenha áreas na sua vida que não rompem. Talvez tenha coisas que as pessoas já veem. Os anos já mostraram. Nesse caso, Isabel já era claro para todos ao redor que ela não podia ter filhos. Não é? Mas Deus pega essa situação impossível e faz coisas extraordinárias. E olha o que o versículo 37 diz. Eu quero deixar esse versículo para você. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu quero dizer que não haverá impossíveis para todas as promessas de Deus para você. Deus é o Deus que faz o impossível. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que aparentemente parece uma área que não frutifica, uma área que não dá frutos, uma área estéril, uma área que as pessoas já estão percebendo ao redor que não acontece na sua vida, que você já tem aquele estigma de que naquela área você não rompe, que as coisas não acontecem, mas eu quero dizer que há promessas de Deus sobre a sua vida, e eu quero dizer que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus falou, é certo que Ele vai cumprir, mesmo que aparentemente pareça impossível, mesmo que aparentemente não nada esteja acontecendo, mas Deus é fiel para com a sua promessa, para com a sua palavra, e eu creio que Deus tem coisas boas para você, para sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde, para o seu ministério, para os relacionamentos que Deus tem te dado, para a sua igreja. Deus tem coisas preciosas para fazer, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mesmo que pareça demorado, eu quero dizer que Deus há de fazer, há de cumprir a promessa que Ele disse, né? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, ou seja, ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Uau, já profetizou a respeito de Jesus, porque Maria já estava grávida de Jesus. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Uau! Então, quando Maria vem, já grávida de Jesus, Isabel é cheia do Espírito Santo. Uau! Jesus já estava trazendo ali o enchimento do Espírito Santo ali para Isabel, né? E depois nós vemos que João Batista se alegrou ali no ventre. Ali em deformação, ali ele se alegra. Isso é a presença de Jesus. Onde Jesus está, onde a presença de Jesus se manifesta, então há um enchimento do Espírito, a alegria do Senhor, com certeza, nos nossos corações. Por isso a gente precisa ter uma vida cheia do Espírito, cheia da presença de Deus, porque a nossa fonte de alegria não são coisas, porque se for coisas, essas coisas passam e a alegria se vai. Nossa fonte de alegria é Cristo. Eu tenho que ensinar isso para você. Eu e você precisamos aprender isso, que a alegria vem de sermos cheios do Espírito, sermos cheios de Jesus. A nossa base de alegria não são circunstâncias. Tanto é que Jesus fala: tende por toda alegria o passar por várias provações. Uau! Então veja, no meio das provações nós podemos ser alegres? Sim, porque é uma alegria sobrenatural. Não é alegria baseada em fatos, em coisas que eu recebi. Não. É baseado na vida espiritual, numa vida cheia do Espírito Santo. Uau!
Então é o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Então a Maria chegou, grávida de Jesus. Isabel, ela foi cheia do Espírito. João Batista no ventre de Isabel se alegrou. Então não há desculpa para nós. Nós não precisamos viver uma vida triste. Nós podemos e devemos viver uma vida alegre com base na fé em Cristo Jesus. Com base numa vida cheia da presença do Espírito Santo. Ele é a nossa fonte de alegria. Aleluia! Se você crê, diga amém. E aí João Batista é o cumprimento profético da palavra de Isaías. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, diz a respeito dessa passagem que nós acabamos de ler: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. O caminho de quem? O caminho de Cristo. E é interessante que, então, João Batista é esse cumprimento profético, como nós já falamos ontem sobre isso, como nós vemos aqui no Novo Testamento, Deus fazendo questão de colocar aquilo que foi dito pelos profetas, aquilo que outros falaram. Por quê? Porque quando nós falamos, nós liberamos sementes no mundo espiritual e elas vão germinar e elas vão produzir frutos lá na frente. Então esses profetas profetizaram há milhares de anos antes, mas depois veio o cumprimento profético dessa profecia. Então veja, Deus é um Deus que se move por meio da palavra. Por isso você não pode parar de falar. Você tem que declarar, você tem que profetizar. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, mesmo que você não está vendo, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Então mesmo que eu não veja, mesmo que eu não estou sentindo, eu continuo falando, eu continuo declarando, eu continuo dizendo o que Deus quer e pode e vai fazer nas nossas vidas. E aí aqui é muito interessante que João Batista, ele então é mencionado como uma voz. E aqui eu vou dizer algo para você. Nós também devemos ser essa voz, voz que prepara a volta de Jesus. Hoje nós somos essas vozes proféticas nessa terra e que anunciamos a vinda do Senhor. Nós somos apenas uma voz. Hoje, claro, com a tecnologia, você pode me ouvir e ver ao mesmo tempo, né? Mas você sabe de uma coisa? Independentemente de você me ver fisicamente, o que importa mesmo é a voz. É o que sai da minha boca. Por quê? Porque o que sai é a palavra de Deus. E quando essa palavra sai e entra nos seus ouvidos, e entra essa palavra de Cristo, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Então veja, nossa vida é fruto de palavras que nós ouvimos, que nós recebemos. Nós falamos isso ontem também, sobre isso, né? Sobre essas palavras que são sementes, e que lá, se elas encontram uma terra boa, um coração que diz amém, que crê, que acredita, vai produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um. Isso é o poder de ouvirmos a palavra. Mas eu e você somos vozes, somos aqueles que falam. Não importa a nossa aparência, não importa o físico, importa é o seguinte: sermos uma voz. João Batista precisava ser apenas uma voz. Voz. E é isso que nós somos aqueles que proclamam aquilo que Jesus já disse. Nós replicamos aquilo que Jesus disse. Lá no seu trabalho você replica o que você ouve de Cristo. Lá na sua casa você replica aquilo que você recebe da parte de Deus. Lá na sua célula você replica, você fala, você abre a boca, você diz, você é uma voz. Você pode escrever aí: eu sou uma voz profética. Você é uma voz profética. Eu sou uma voz profética. Eu não estou falando de ser pastor, ou ser um profeta, evangelista, apóstolo. Não. Eu estou falando de você como ministro de Deus. Você é uma voz profética. Você precisa entender isso. Eu me lembro, anos atrás, lá em Goiânia, quando a nossa igreja comprou uma rádio. Eu me lembro que era das primeiras coisas que eu ouvi o pastor Luiz dizendo na rádio, foi que nós éramos uma voz. Nós éramos como João Batista, né? Então, na rádio, só ouve as vozes, não é verdade? E eu nunca esqueci disso. Sempre me lembro. Quando eu lembro de João Batista, eu lembro que nós somos uma voz nessa terra. Nós não precisamos ser aplaudidos, nós não precisamos
ter coisas que para sermos glorificados. Não, apenas uma voz. Precisamos ser apenas uma voz. O que eu e você precisa ser apenas uma voz. Seja uma voz da sua casa. Seja uma voz de Deus no seu trabalho. Seja uma voz de Deus na sua escola. Seja a voz de Deus onde você está sendo plantado. Seja uma voz de Deus na sua família. Seja uma voz de Deus na sua igreja. Seja aquele que sempre fala das verdades de Cristo. É isso que nós somos. Apenas uma voz. Aleluia. Pelas vozes proféticas que nós temos aqui. Aleluia. Glória a Deus por isso. E João Batista então pregava o arrependimento dos pecados. Ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ali mais para frente ele diz que ele batizava depois que eles confessassem o pecado. Na verdade era o batismo de arrependimento. O que é arrependimento? É metanoia. Metanoia é a mudança de mente. Então eu estava andando por uma direção, agora eu entendi que aquela direção está errada, então eu vou para a direção correta que Deus tem para mim. Então João Batista estava dizendo, olha, vocês têm que voltar para o Senhor, vocês têm que voltar para Deus. Vocês se desviaram do caminho, vocês têm que voltar para o caminho. Então o arrependimento é mudança de mente, mudança de rota, mudança de rumo. Então eu já não penso mais como eu pensava antes. Eu não ajo como eu agia antes. Entende? Por quê? Porque houve uma mudança, um arrependimento. E então João Batista veio. Mas ele disse, olha, mas vem outro após mim, que é maior do que eu. E ele vai batizar vocês com o batismo do Espírito Santo e com fogo. E nós sabemos que logo ali no Pentecoste, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós vemos que veio a descida do Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo, né? E passaram a falar em outras línguas. E aí nós sabemos que existe também o batismo com fogo. Com certeza é Deus purificando as nossas vidas. É isso que Deus faz. E claro, também existe um fogo, como diz Pedro, que vem para nos provar, que são os sofrimentos de Cristo. E ele ainda diz para você se alegrar nas provações que você recebe por amor a Cristo. Isso é só para gente cheia do Espírito. Quem é cheio do Espírito consegue até mesmo nas provações se alegrar no Senhor, sabendo que está sofrendo pelo nome de Cristo. Talvez você tenha sofrido nesses dias por causa do Evangelho, por causa da sua disposição em responder a Deus, em ser fiel a Deus, em honrar a Deus com a sua postura, com a sua vida cristã. E por isso você sofre pressões. Mas deixa eu te dizer, há uma provisão de Deus para você. Há uma provisão de alegria para você. Incrível isso, mas é o que a Bíblia diz. Então, esse fato de sermos cheios, vou repetir, somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios da alegria, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às pressões, né? Bom, e aí então nós temos o batismo de Jesus. Mateus 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, nesse texto de Mateus, não relata um outro fato que aconteceu nesse momento aqui do batismo de Jesus, mas que eu queria ler, que está lá em Lucas. Então você vai ver que os evangelhos, eles se completam. E à medida que nós fomos contando as histórias aqui, com certeza eu vou trazer de outros evangelhos também coisas a mais, adicionais, para que a gente possa entender melhor. Lá em Lucas, menciona que Jesus orou nessa hora do batismo, antes mesmo de ouvir que ele era um filho amado. Lá em Lucas 3, 21, diz assim, e aconteceu ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu.
E aí nesse momento diz que o Espírito Santo desceu como pomba e ele então ouviu essa frase, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então veja, a oração abriu os céus. E eu quero dizer, se os céus foram abertos para Jesus e nós estamos em Cristo, eu quero dizer que os céus já estão abertos sobre nós. Você crê nisso? Eu creio. Se eu estou em Cristo e os céus estão abertos para que ele receba dos céus aquilo que Deus tem para ele, então eu que estou em Cristo, você que está em Cristo, também tem os céus abertos sobre você. E tem bênçãos descendo sobre a sua vida, vindo dos céus para você, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Então eu quero dizer para você, os céus estão abertos para a sua vida. Eles não estão fechados. Por causa de Cristo estão abertos. E você pode desfrutar e receber de tudo o que Deus tem para você. Se você crê, diga amém. E então, a Bíblia diz aqui que o Espírito de Deus, ele desce como uma pomba. E ele então ouve uma voz dos céus, que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E essa é a frase mais importante que nós precisamos ter revelação dela. Essa é a essência, tudo aquilo que resume o nosso relacionamento com Deus. É que, na verdade, nós nos tornamos filhos amados. Porque Deus nos amou, Ele deu Jesus. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A coisa mais importante que você precisa entender é que você é muito amado. Você é um filho muito amado de Deus. Não importa o que você esteja passando, não se esqueça disso. Você é um filho muito amado. Não é por acaso que chegou bem nesse momento, no início do ministério de Jesus, ele ouviu a voz que ele era um filho amado. Amanhã nós vamos compartilhar sobre a tentação de Jesus. E nós vamos ver o quanto saber que nós somos amados tem muito valor diante das pressões da vida, diante das tentações da vida. Nós precisamos entender por revelação o quanto somos amados. Eu sou filho amado. Aleluia. Por causa de Cristo. Você pode escrever isso também? Eu sou filho amado. Eu vou colocar aqui mais algo a mais. Eu sou um filho muito amado. Aleluia. Hoje eu estou escrevendo. Então, eu sou um filho muito amado. Você é uma filha muito amada. Você é um filho muito amado de Jesus. Eu creio nisso. Nós fomos alcançados pelo favor de Deus. Deus ali, na sua glória, resolveu enviar então Jesus para morrer em nosso lugar. Para dizer o quanto nós temos valor. A entrega de Jesus mostra o tamanho do nosso valor para com Deus. Deus nos ama. E nos ama a tal ponto de não apenas nos dar uma vida melhor nessa terra. Glória a Deus. Por mais que nós passamos por muitas crises e lutas aqui. Mas é uma vida muito melhor que o ímpio está vivendo. Com certeza. Mas deixa eu te dizer. O amor de Deus é tão grande que nos levou para estar com Ele pela eternidade. Então, não há nada que possa pagar. Nós somos filhos muito amados. Nós fomos conquistados pelo amor de Deus. E que possamos ter essa revelação do amor de Deus. Jesus, ao ser batizado, ele ouviu o quanto ele era amado. Porque ele era um filho. Você precisa entender isso. Você é filho, não apenas um filho, mas é um filho amado. Então, essa é a revelação. Precisa estar sempre viva no nosso coração. A gente nunca pode esquecer. Temos sempre de alimentar essa verdade. Eu sou um filho muito amado.
Deus me ama. Às vezes estamos com muitos problemas. Eu entendo isso. Às vezes passamos por várias provações nessa terra, várias pressões, mas nós não podemos nunca esquecer que somos filhos muito amados. Temos sempre que estar declarando e lembrando a nós mesmos, né, de que nós somos amados do Senhor. E por isso a gente pode viver uma vida abundante e uma vida cheia de expectativas por coisas boas que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar uma palavra de vida e de bênção sobre você e sobre a sua casa. Pai, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos e declarar que eles são filhos muito amados e que eles são conquistados pelo amor do Senhor, que a mão do Senhor é sobre eles e que eles são também uma voz profética nessa terra, que prepara o caminho do Senhor, que prepara a volta do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eles são instrumentos de vida para aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus eu profetizo e declaro que cada dia mais eles crescerão na graça e na sabedoria do Senhor. E eles experimentarão do amor do Senhor e desfrutarão desse Deus que nos ama de uma maneira incondicional, de uma tal maneira que nós não podemos descrever tamanho amor do Senhor para conosco, e que nós somos esses filhos amados e que a gente possa sempre nos firmar nessa verdade de que somos perdoados, somos amados, somos justificados e que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que bênção poder falar da parte de Deus. Quando eu falo, eu também sou cheio do Espírito. Sou cheio de Deus quando eu ministro. Então tem sido para mim uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu espero que nesses próximos 100 e poucos dias a gente possa ver o que nós nunca vimos, experimentarmos o que nós nunca experimentamos em o nome do Senhor Jesus. É tempo de vermos o sobrenatural. Ainda esse ano, Deus tem algo a fazer nas nossas vidas e nós veremos esses milagres em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês. Que Deus possa abençoá-los ricamente nesse dia, em nome de Jesus, amém? E não deixe, claro, de compartilhar, tanto aqui, como nós deixamos salvo no Instagram, quanto também no canal do YouTube. Se você não se inscreveu lá, também se inscreva. Com certeza você vai ser muito edificado com as mensagens que nós deixamos lá, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.